Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando aí na live da Tomasi, que hoje é um dia muito especial para a nossa empresa. Hoje é o dia que nós vamos conversar, bater um papo com o seu Paulo Calef. Paulo Calef é CEO da Transportes Bertolini e daqui a pouquinho ele já vai entrar conosco. Antes disso, eu já queria conversar um pouquinho para vocês, conversar um pouquinho com vocês, para falar sobre o nosso segmento do transporte e da logística, a evolução que a gente teve nos últimos dias, nos últimos tempos, como a gente conseguiu evoluir nesse setor, e é justamente o que a gente vai conversar com o Calef hoje. Essa transformação da logística, o que se criou, o que alterou desde os anos 60, 70 até hoje. Paulo Calef é uma pessoa que tem muita capacidade para nos trazer sobre isso e vai ser especial conversar com ele sobre esse assunto. Vamos tentar conectar com ele aqui para a gente começar a nossa live. Já dei o aceite aqui para o doutor, senhor Paulo Calef. Só aguardando o acesso dele aqui. Só mais um pouquinho e a gente já vai conectar, pessoal. Estamos aguardando aqui, eu já dei o aceite para o Paulo. Só falta, acho que agora ele dá o ok ali na tela do Instagram. E aí? Agora Tudo sim! bem? Que coisa boa! Você Como é sabe que que eu tá? não, Ah, eu não tenho muita experiência com esse aparelho, a não ser o telefone. Então, ah, quando eu estou fora da empresa, eu tenho sim, que usar toda a minha energia, porque eu não tenho os universitários, tá? Então, tá certo. eu entrei um minuto atrasado, tá? Não, imagina, eu sempre entro um pouquinho adiantado para a gente já dando uma introdução e para depois a gente conseguir se conectar. Tá bom. Como é que tá, seu Paulo Calef? Que orgulho poder falar com o senhor. Olha, eu tenho orgulho de estar falando com você, tá? A Tomasi está no meu maior conceito, tá? Que bacana. Sabe, Paulo, que eu tava pesquisando o teu currículo para informar para o pessoal aqui, né? É, E quando eu vi o teu currículo, eu pensei, bom, nós vamos falar o vídeo inteiro só do currículo desse homem, porque é impressionante. Olha, é é muito questão da legal. idade. Sabe que É. quando a gente fica muito velho, quando a gente Ah, fica velho, vem um monte de coisa, um penduricalho assim, né? De coisas. Mas tá faz parte certo, da mas eu vida. estava olhando aqui, não é muito penduricalho, não. O senhor é Sabe? graduado em Direito e Economia, em Marketing e pós-graduado também em Logística e Transporte, né? Essas duas últimas eu fiz nos Estados Unidos, Nos para Estados Unidos. aprender um pouco dos americanos aí. É, tem muito para ensinar para nós. E Esses também foste professor universitário, Paulo? 14 anos, eu lecionei 5 matérias na área de economia. Bacana, muito bacana. E eu me lembro do senhor dando palestra na Transposul como presidente da FETransul também. 18 anos, ninguém queria pegar. Apareceu o Afrânio. E acha até que o Afrânio já está arrependido. Tá. Porque É, mas quando, alguém.
É. Alguém tem que. Quando eu peguei a FETRANSUL, eu não sabia, mas junto com a FETRANSUL veio também o SESC Senat, que era das obrigações. Uhum. Aí eu fiquei com o SESC Senat, que nós não tínhamos a estrutura montada no Estado. E aí, então, foi trabalhoso, mas nós conseguimos inaugurar 12 todas as que tem até hoje foi nesse período. Então, deu trabalho, mas valeu a pena. Valeu a pena, né? Bom, doutor Paulo, seu Paulo Calef, muito orgulho, então, para a Agora Tomasi sim. Logística, o senhor está fazendo parte da nossa, participar da nossa live, da nossa empresa. Nós estamos disseminando conhecimento com a nossa equipe, com os nossos funcionários, e eu te agradeço muito por participar disso. O nosso Que assunto de bom. hoje, Paulo, é a evolução do transporte e da logística no Brasil. E nada como o senhor, com uma propriedade que tem, para contar um pouquinho de nós, desde quando o senhor começou lá na Tegum Valente, na Bertolini, e o que veio mudando daqueles tempos até hoje. O que a gente consegue tirar de novidade, o que mudou, o que mantém igual. Gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com nós sobre isso. Bom, eu não sou velho, eu sou antigo. Então, eu teria muito para contar, mas ah, como nós temos assim um pouco tempo, eu já estou vendo que aparecem algumas perguntas, né? Então eu vou Sim. fazer um resumo muito rápido. Olha, pessoal, existia o transporte rodoviário de carga. Ainda hoje ele existe, mas numa concepção diferente. Nós éramos inimigos dos ônibus, porque os ônibus também entravam no transporte de carga e nós não podíamos levar passageiros. E nós desconhecíamos os demais modais. Avião, trem, navio, fluvial, para nós não existia. Até que surgiu o container. Container foi a grande revolução do mundo, porque era possível levar por trem, por avião, por navio, por embarcações fluviais, a carga que era do caminhão. Ali foi a grande mudança que o transporte rodoviário teve na história do mundo. Porém, navio não chega em Bento Gonçalves. O trem até já nem passa mais por aqui. O Rio Só a das Maria Antas, Fumaça, né? toma, o Rio das Antas já não é mais navegável. E para o caminhão sempre vai ter vez. Porém, houve uma outra grande mudança no Brasil. Eu diria que 86% da população brasileira mora até 220 quilômetros da costa brasileira. E aí apareceu a cabotagem, o navio. Todas aquelas empresas de transporte de longa distância sofreram um baque muito grande, porque o navio passou a levar as nossas cargas. E nós, então, ficamos transportadores de linhas médias e curtas. Todos aqueles caminhões de longa distância passaram a fazer transporte de linhas curtas e surgiu a chamada bolha. Aí, as revendedoras, as fabricantes de caminhão e o próprio governo começou a financiar caminhões, mais caminhões, e tivemos mais oferta do que a procura de serviço. Taxas de juros inacreditáveis para financiar um caminhão, né, Paulo? Pois é, alguém escreveu aqui que está dando eco de voz. Será que sou eu aqui que estou mal ou alguma coisa? Eu acho que. Vamos ver se tem mais alguém, se achar que estiver dando eco, e nos informe que, de repente, Eu eu não também sei como tiro meu fone. resolver. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Tira o fone, Rodrigo. Tem eco, ele está dizendo. Vamos tirar aqui, ó. Então, aconteceu outro problema.
nós passamos a ter mais oferta de transporte do que, do que a procura. E aí eu fui estudar o que aconteceu nos Estados Unidos, onde já houve um problema no passado muito parecido, e a ATT, American Trucking Association, resolveu o problema. Eles fizeram uma proibição governamental de entrada de novos transportadores. Aqui no Brasil é inconstitucional a reserva de mercado. Mas lá, eles que vivem de uma economia essencialmente de mercado, durante 3 ou 4 anos, impediram a entrada de novos transportadores e, quando liberaram, eles estavam com o mercado ajustado. Nós, aqui no país, ainda temos excesso de oferta, o que é muito ruim. Por quê? Quem entra no mercado tem que entrar com preços baixos, mais do que os que vêm operando. E faz com que todos passem a operar com preços defasados. Aí deu a greve e veio a desgraça da tabela de fretes, preço tabelado. Inclusive, era um questionamento que tínhamos ali, né? Exatamente na mão de quem nunca fez frete. A Agência Nacional de Transportes Terrestres veio e entrou com uma tabela, 2 tabelas, 3, 4. O Supremo, com a constitucionalidade ou não desse tabelamento, e nós ficamos numa situação ruim, porque nós ficamos com instabilidade jurídica. Advogados que passaram a aconselhar os prestadores de serviço, chamados caminhoneiros, né? Olha, guardem tudo que vocês estão fazendo, que um dia nós vamos entrar na justiça. Estão esperando para dar uma facada nos empresários. Tá? Então, a história do transporte resume nessas 5 partes que eu falei aí até o momento atual do Covid-19. Interessante, pessoal. Que vai ter também uma história marcada. O Covid-19 vai estar na história também do transporte, né? Mas nós precisamos olhar da seguinte maneira esse novo momento. Olha, nós temos na estrada, ao mesmo tempo, sempre 500 caminhões. Tá? Outros tantos na navegação. Um motorista pegou o coronavírus. Ora, isso aí quer dizer o seguinte, na estrada, pessoal, parece que eles estão isentos, que eles estão imunes. Nós temos testado motoristas, nós temos feito acompanhamento assim muito próximo do pessoal que opera com as nossas cargas e ninguém pega nada. Só que aconteceu um fato novo. De repente, a nossa carga aumentou. Como é que a nossa carga, numa época em que todos estão parados, como é que a nossa carga aumentou? E aumentou 4%. O que aconteceu? É que, pessoal, muita gente parou, muita gente deixou de transportar, muita gente fechou suas portas e a carga foi transportada por outros. Olha, pessoal, não existe crise generalizada. Sempre que um perde, outro ganha. A política de ganha-ganha, que é a melhor política, é quando o mercado está aquecido. Todos ganham. Mas quando o mercado está ruim, algumas pessoas têm chance de ganhar mais do que outros. Até o coveiro ganha da morte. Até o médico ele ganha da desgraça, o advogado ganha da briga. Mas nós, transportadores, nós temos que pensar assim. Nós não podemos se entregar. Nós não podemos acreditar que se o nosso setor está ruim, tudo está ruim. Alguém está ganhando se eu estiver perdendo. O que eu não posso é desistir. Olha, tem setores que estão indo bem.
Vamos pensar aquilo que diz o castelhano. Na Câmara Interamericana de Transporte, eu gosto de ouvi-los dizer que não se põem os huevos todos em uma única canastra. Quer dizer, não se colocam todos os ovos num só cesto. Nós temos que descobrir novos nichos, nós temos que descobrir novos mercados. Tem lugar para todos, mesmo numa época de crise. E vou contar mais para vocês. Vocês viram que, apesar de ter baixado a taxa Selic, apesar de o governo ter injetado bilhões de reais no mercado, o mercado ainda não aqueceu. Mas nós, transportadores, temos que pensar o seguinte: considerando que até agora tenhamos um PIB negativo, e sobre um PIB negativo, como estamos, subir apenas 2,5% o PIB, vai faltar transporte, vai faltar matéria-prima, vai faltar, pessoal, caminhão para poder atender o mercado. O que acontece, então? Algumas grandes empresas que analisam recuperações de mercado, como vai acontecer, e o Brasil se recupera muito rápido, estão tentando fazer bid para amarrar transportadores a médio e longo prazo. 1 ano, curto prazo, médio prazo, 3 anos, longo prazo, 5 anos. Cuidado, pessoal. Não vão nessa conversa, porque depois os fretes vão subir, vão melhorar, e vocês não vão poder subir o preço. Então, bid, eu diria o seguinte: no máximo por 1 ano. No máximo por 1 ano. A armadilha, pessoal, nos colocar na gaiolinha de ouro, vocês não entrem nessa. Nós precisamos acreditar que o mercado vai se recuperar muito fácil. E aí? E aí, nós nesse mercado, pessoal, com preço ruim, nós vamos ver os outros ganhando dinheiro, enquanto a gente vai estar perdendo dinheiro e não pode cair fora dessa gaiolinha. Então, pessoal, isso é fruto da idade, da experiência, que já viu altos e baixos nesse país. Agora, trabalhem para a gente que tem dinheiro, pessoal. Não trabalhem dando crédito especialmente para quem está ruim. Trabalhar para pobre, pessoal, é pedir esmola para 2. Trabalhar para rico é poder receber um frete justo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma televisão, o frete de uma televisão, o frete de um computador, de um telefone celular, o frete representa 0,2% do valor. Tu vai lá e tu pede 8% de aumento, não é nada. Eles gastam muito mais com uma propaganda de televisão do que eles pagam para você o mês inteiro. Então, pessoal, quando você transporta mercadoria de alto valor agregado, é mais fácil o reajuste. Você está trabalhando para um rico. Agora, o frete de arroz. Frete de arroz, não que os risicultores não sejam ricos, mas o frete de arroz representa 30% daqui até o Rio de Janeiro. Isso é frete para cabotagem. Mas, quando você vai pedir 8% de aumento, é um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Então, procurem trabalhar com mercadorias de alto valor agregado, trabalhar para rico. Não deem desconto. Façam todos os faturamentos de vocês com prazo de 7 dias. 14, 21, 28, 35, para que nunca caia um vencimento no fim de semana. Ninguém fatura sábado e domingo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Se o cara atrasar o teu pagamento 48 horas, bota no pau! Não tenha medo, nós não somos empresas feitas para fazer caridade, nós somos empresa feita para ganhar dinheiro. Tá?
Então, pessoal, se lembrem disso. Tá? Fizeram o capital de vocês, vocês são dono de um negócio construído com muito sacrifício e a gente não pode abrir mão do lucro, que ainda é muito pequeno. Gestão de negócio é analisar custos. Gestão de negócio é ter a contabilidade de vocês de forma gerencial que esteja pronta no 5º dia útil do mês seguinte. Aí vocês vão poder tampar o buraco. O balancete de vocês, que deve ser um balanço mensal, ele é um órgão de estudo dos negócios de vocês. Contabilidade de boteco não serve mais. Tá? Comecem por aí. Comece com um plano de contas bem preparado. Um plano de contas onde, quando tiver uma diferença, vocês vão saber, aqui está o problema. Quando vocês enxergarem a inadimplência, que deu 5%, é maior do que o lucro. Quando vocês enxergarem que o lucro de vocês não consegue pagar o serviço da dívida, tem que vender caminhão, tem que vender propriedade e sair fora do banco. Então, pessoal, usem uma contabilidade como a base dos negócios. E a vida vai seguir em frente. Tem um mercado para nós, tem um mundo para nós. Não se entreguem, não se entreguem. Tá? Vamos responder algumas perguntas? Vamos responder aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui para a gente dar uma olhadinha. Tá bom. Aqui tem um colega nosso que falou que saudade do amigo Raimundo Ficanha. Olha aí, ó, galera. Ele tá com os cabelos brancos. Tá. Mais do que muita gente, mas esse cara aí é sensacional, viu? Muito. Vamos ver aqui, tem uma pergunta. O nível de atendimento das boas transportadoras é muito parelho. Qualidade, tecnologia, frota, etc. Onde seria o diferencial? Bom, seguinte, tem cliente que leva em consideração o prazo de entrega. Tá? O prazo de entrega é um estrangulador dos nossos custos. Você se obriga a fazer o serviço para atender o cliente. E aí o cliente diz, você não tem qualidade. O que é isso? Numa época que cai uma estrada, etc., tu tem que cumprir um prazo? Coisa nenhuma. São armadilhas do negócio. Qualidade, pessoal, não é ISO 9000, não é tu, com o teu cliente, tu ter um diálogo com ele, que ele entenda que tu está fazendo o melhor possível dentro daquilo que as condições da rodovia brasileira te dão. Tem vezes que tu não consegue atravessar São Paulo em 8 horas. E tu atrasou teu prazo de entrega para o Rio de Janeiro. Faltou tu com a qualidade? Não, a marginal fechou. O que tu pode fazer? Mandar vir um helicóptero? Então, quando o cliente falar de qualidade, dê uma analisada no contrato que vocês têm com ele. Principalmente prazo de entrega. Agora, 3 pessoas é que fecham os negócios conosco. Aquele que nos contrata, o outro é aquele que nos paga e o outro é aquele que nos analisa. Aquele que nos analisa diz, tu não tem qualidade para poder baixar o nosso frete para exigir um pouco mais. Cuidem dessas 3 portas. Eu tenho certeza que todos vocês têm a melhor qualidade, que nenhum de vocês tem uma empresa de fundo de quintal. Agora, não vendam aquilo que vocês não podem entregar. E quando vocês venderam um prazo e a qualidade foi comprometida porque não deu para comprometer o prazo, é a linha de comunicação com o cliente que resolve isso. Alô, fulano, eu não estou conseguindo entregar essa mercadoria. Não, deixa ele reclamar. Ele não vai reclamar da tua qualidade. Transparência, né, Caleb? Isso. Tá? Outra. As maiores... Aqui, o Vlad Martins, tá? As maiores e tradicionais empresas familiares quebraram nos anos 90. A história se repetirá nos próximos anos?
Opa, eu Eu, sou de estu- empresa familiar, hein? eu não, eu sou empregado. Eu fui empregado 17 anos da Tegon Valente e sou empregado há 32 anos da Transportes Bertolini. Eu tenho uma ação, uma, não é 1%, das 19 empresas do Irani Bertolini. Então, eu vou falar de empresa de família. É como eu lecionei 14 anos em universidade e como eu fui dirigente sindical do nosso setor por muito tempo, eu tive que estudar desde cedo empresa de transporte. A primeira empresa que eu estudei foi a Forest. Daí para frente quebraram mais 11 que eu estudei. A Mayra, a Tresmaiense, a Dom Vidal, a Dom Vital, a Rápido 900. E eu estudei cada uma. As empresas de transporte morrem de duas maneiras. Ou elas morrem de fome, quando não tem fluxo de caixa, elas, elas não conseguem mais pagar o frete que precisam pagar à vista, ou o combustível, ou não tem uma baita de uma estrutura, mas não tem dinheiro para circular, ou então ela morre de congestão. Ela morre com Hum, os armazéns cheios de mercadoria, quebram, aí vem o cliente lá retirar, e bem feito para esses clientes, porque essas empresas que morrem de congestão são porque fizeram frete baixo, abaixo do custo, que não tinham uma contabilidade gerencial. prostituíram o mercado, inclusive. Esses são o problema. Esses que eu estudei, todos eles morreram ou de fome ou de congestão. Então acontece o seguinte: nos dois casos, eles são os primeiros a não pagar os impostos. Aí, a primeira coisa que eles fazem, atrasando os impostos, é uma concorrência desleal com aqueles que pagaram em dia. Uma ocasião, eu estava num congresso, o primeiro congresso que a NTC fez foi num navio. O navio saiu do Rio, juntou uma turma em São Paulo, fomos até Buenos Aires e voltamos. Esse navio é a relíquia da Costa Cruzeiro. Tu vê como eu sou antigo. E lá uma turma resolveu fazer um manifesto para que o governo fizesse um refis por causa que o ICM, não sei o quê. Vão tomar banho. O ICM se cobra do cliente. Você tem o dinheiro na mão, tem que pagá-lo. Você vai para a cadeia se não paga o ICM. Eu disse para ele, vocês merecem ir para a cadeia. Agora, enquanto vocês não pagam, estão fazendo concorrência para mim. Então, pessoal, tudo é gestão. Para vocês terem um negócio, não adianta fazer festa, não adianta ter carro novo e passear, vocês têm que ir para o chão de fábrica. Vocês têm que ver o que está acontecendo na plataforma, de vez em quando pegar um caminhão. Olha só, um dia eu peguei uma carona de Pelotas a Porto Alegre e vim com um caminhoneiro, um dos nossos caminhoneiros. O pau que ele meteu na empresa nessa viagem, 6 horas eu ouvi ele falar mal de todo, de tudo, de como era, do tempo que demorava para fazer uma descarga. Quando parou em Porto Alegre, eu desci, aí veio o dono da empresa me receber, etc. Quando eu saí, 2 horas depois, ele estava lá. Seu Calef, o senhor me perdoa tudo aquilo que eu falei no caminhão com o senhor me perdoa, acha até que eu tenho falado mal do senhor. Mas por que tu está me pedindo perdão? Eu disse para ele. Mas eu dei graças a Deus de ter te ouvido, rapaz. Tu não queira saber, eu saí daqui com uma escola nova, eu vou mexer em toda a empresa. Tu tem razão. Caminhão não foi feito para ficar esperando documento de carga. Na época tinha que bater o manifesto à mão e o conhecimento. Caminhão foi feito para quando está carregado já está circulando. Então, um exemplo. Mas vocês têm que ir para o chão de fábrica. Lá na contabilidade, lá na relação de quem está atrasado com os pagamentos, vocês têm que gerir o negócio e não
ter o negócio. Os 11 casos que eu estudei de empresas que quebraram foi por nariz empinado. Tá? Esqueceram que o transporte começa na boleia do caminhão. É lá. Tá? Conversar com o motorista, Calef, é um aspecto, sem dúvida, fundamental. Bater um papo com ele de meia hora vem muita coisa. É incrível. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, Paulo. Vamos lá. Qual a importância de ter uma rede de agregados e parceiros para atender a demanda dos clientes com qualidade? Bacana. Algumas empresas foram feitas dentro desses princípios. Por exemplo, a Tresmaiense trabalhou totalmente com a terceirização, né? Ela tinha uma rede de filiais que trabalhava e para eles, né? E isso não é errado. Isso aí é uma forma de trabalho que até hoje tem. Tá? Então, tem empresas que trabalham para outras empresas. Tá? Tem empresas que, em vez de ter uma frota total de seus caminhões, tem uma pequena parte que trabalha com agregados. Por quê? Porque se tiver uma oscilação de mercado, o agregado é aquele que para. Embora, na nossa empresa, a primeira que para é a nossa frota. Tá? É mais caro trabalhar com a nossa frota. Não é errado trabalhar com agregados. Não é errado. Pode trabalhar. Mas duas coisas. O respeito é ter um preço justo. O respeito é o agregado trabalhar como se ele fosse o dono da empresa e o dono da empresa tratar o empregado como um negócio que lhe proporciona lucro. Não judiem do caminhoneiro, não judiem da empresa que lhe presta serviço, porque você pode ser judiado amanhã. Tá? Nunca trabalhe com toda a frota própria só sua, a não ser que você seja um transporte de valores, como a Brinq, etc. Tá? Sim, então, pessoal, sim, terceirizem. Agora, a terceirização está permitida, terceirize. Desde que cumpra as normas da empresa, eu acho que é bem importante o papel de fazer estes agregados se incorporarem à filosofia dos frotas. Isso ajuda muito, né, Calef? Muito importante. Empregado também. Não existe empregado. Existe um colega de trabalho. Tá? Olha, a coisa mais importante que tem numa empresa, tá? A coisa mais do que o cliente é a sua equipe. Vocês têm que tratar a equipe assim. Existem dois tipos de empresa. Tá? Existe um tipo de empresa que troca os seus funcionários a cada 3 anos. Por quê? Porque ele diz assim, no mercado tem gente mais barata. Aí pega o contador, troca, porque o contador que pagava 6 mil tem por 3. Vai lá e troca, e troca, e troca. Tem outro tipo de empresa que não valoriza a experiência que a pessoa tem, a fidelidade que a pessoa tem, e o tempo de serviço é o orgulho da empresa. Prefiram esse segundo exemplo. Tá? Cuide dos seus funcionários, mantenham a equipe, e quanto mais velha, melhor. Tá? É como vinho. Ali está a minha adega, lá no fundo. Ó, tá? Eu não deixo os vinhos ficar muito velhos porque eu tomo. Agora, a história diz que vinho velho é bom, sabe por quê? Porque a safra foi boa. Ninguém na tua empresa, Tomás, vai ficar aí se for um incompetente, se for um ladrão. Mas quem está do teu lado, fazendo o teu negócio crescer, esse cara é o cara que você tem que tratar bem. É o cara que você tem que chamar ele aqui. Ó, um dia um caminhoneiro deixou cair a carreta no pátio, né? Eu vi aquilo, entortou até. Eu mandei ele subir. Aí quando ele subiu à minha sala, ele disse, senta aí na minha cadeira. Ele sentou na minha cadeira, eu sentei na frente. Aí eu disse, muito bem. Agora faz de conta que eu sou você, eu sou o motorista e eu tenho que te explicar, diretor, por que eu deixei a carreta cair lá no pátio. Aí ele começou a coçar a cabeça. Ele disse assim, olha, eu como diretor, eu acho que eu vou lhe mandar para a rua. Mas eu não quero isso, eu falei para ele, eu não quero isso. Eu vou lhe dar algumas explicações.
É que eu acho que estava chovendo, eu não quis descer para ver se estava engatado o freio do cavalo na carreta. Eu acho que eu esqueci, eu estou preocupado com a minha mulher, agora vai ter o casamento da filha, não sei se eu vou chegar a tempo. Eu ia arrumar uma desculpa, disse para ele. O senhor faria isso? Eu quero saber se tu faria isso. Ele disse, eu não tenho desculpa para dar. Então, tu foi negligente com o teu trabalho. Sabe o que eu preciso de ti? Eu não preciso te dispensar. Eu preciso que tu aprenda com esse pequeno erro que tu fez, tá? Que nós vamos ter que carregar 10 carretas para cobrir o teu prejuízo. Uhum. Cara, esse cara, eu me lembro que tinha carretas no pátio carregando, ele ia sozinho lá olhar os outros se estava bem, ele ia olhar o pneu. E nós precisamos de aliados e não de empregados. Nós precisamos de aliados como terceirizados. Aí a nossa empresa vai crescer. Equipe é tudo. Legal? Muito bom. Aqui, ó, o Sérgio Gabardo mandou um parabéns, senhor Calef. Você é o Ô, maior exemplo de Gabardo. dedicação ao transportador gaúcho e nacional. E o E ele Gabardo é um personagem da é, história gaúcha brasileira. Que bom, que, Sérgio. his- que história. E ele perguntou o motivo do senhor estar um tanto longe do Sete Sérgios, Calef. Meu tempo passou. Eu, sabe, rei morto, rei posto. Eu me retirei da FETRANSUL, eu me retirei da Confederação Nacional dos Transportes, eu me retirei do SESC Senat, porque tem que entrar gente nova. Então, eu saí porque tem gente boa. Eu preciso que eles sejam melhores do que eu. Mas quando eu vejo um problema, eu vou lá e eu digo, olha, Afrânio, pensa um pouco diferente. Eu vou lá, João Jorge, quem sabe? Eu vou lá para o Pedro Teixeira, assim não vai dar. Então, eu sou um conselheiro. O melhor professor é aquele que o aluno o supera. Então, eu fui superado já. Tem gente muito melhor do que eu. O que eu tenho é experiência. Vamos deixar que eles façam. Eles estão fazendo direitinho. Então, se sair da linha, eu vou lá. Eu vou lá. Tá? Mas está indo bem, está indo bem. O Gabardo falou que você é um jovem ainda, que pode ir lá com a gente lá. Eu conheci jovens de 80 e velhos de 40, tá? Então, Com uma obrigado, adega Gabardo. dessas aí, né, seu Calef? Não tem como, Ah, né? O vinho perguntaram, só. perguntaram se eu pinto os cabelos. Tenho pouco, mas não, isso aí é o vinho tinto. Agora eu vou subir, eu tenho visita lá em cima e dele vinho, dele vinho. Um dia Vou abrir uma garrafa também. o vinho será vendido em farmácia. Não vai ter que chegar para atender a população. O vinho é um alimento, né? É Não uma verdade. bebida igual eles trabalham no Brasil, né? É verdade. Poxa, muito bacana. Aqui, Mas ó, que bom. o Alessio Petrini, em 20 anos de logística, sempre foi meu forte a comunicação com os motoristas, ouvindo hoje toda essa experiência, quero ficar por mais 40. Parabéns. Olha aí. Ó, o Gabardo é um outro. O Gabardo é um cara que vai lá conversar com o motorista. Eu conheço o Irani Bertolini assim também. O Irani vai lá. Então tem que ir, pessoal. Tem que falar com o contador, não esperar o balancete. Tem que falar com contas a pagar, contas a receber. Não ficar na mesa sentado esperando que eles venham. Eles não vão vir, não. Você tem que ir lá olhar. A equipe de vocês é como um filho. Se você não vai conversar com ele, ele não vai vir. O dia que você for lá e descobrir que ele tem um cigarrinho de maconha no bolso, é tarde. Faltou pai perto dele. Empresa é assim. Nós somos uma família, tá? Então, Tá pessoal, certo. o meu tempo se esgotou. Era meia Isso. hora, nós estamos a 40 minutos. Um dia a gente volta. Eu dou os parabéns para ti, Tomasi, porque você Obrigado. me convidou, me senti muito honrado. Eu me sinto inútil já, mas eu me senti muito honrado. E na Câmara Interamericana de Transportes,
nós vamos fazer a nossa reunião dia 2 de julho, como eu estou fazendo com você. Lá eu vou continuar, porque eu preciso aprender dos outros países o que está acontecendo e aplicar aqui no Brasil, tá? Então, a última Tá. pergunta. A última pergunta. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Nossa, aí nosso cliente do vinho, diz o Ricardo Martini. Ó, tem um cara querendo vender vinho. É isso aí, Martini, vamos no vinho! Poderiam me dizer o que acham sobre fazer manutenção nos caminhões a cada viagem? A Bruna guarda. Bom, eu aprendi uma coisa uma vez, tá? Com o Irani Bertolini. Eu disse, Irani, como é que tu resolveu o problema da manutenção dos teus pneus? Ele disse assim, olha, chegava um motorista e dizia, furei o pneu. Aí eu tinha que pagar a nota, e aí eu descobria que ele era atrasado a viagem, então arrumava de desculpa que furou o pneu, e daí ele não sabia o quanto tinha estragado o pneu. Como é que ele resolveu o problema? Ele resolveu o problema dizendo o seguinte, olha, o senhor, todos vocês motoristas vão fazer o seguinte, quando furarem o pneu, coloquem a nota fiscal dentro do pneu. Aí eu vou abrir o pneu, vou tirar a nota, vou pagar vocês, mas ele ia olhar se o pneu estava muito estragado, se precisava atirar, fazer um reparo, etc. Mas, ao mesmo tempo, ninguém ia parar no puteiro da estrada e dizer que furou o pneu. Isso é manutenção. Eu estou dando um exemplo pequeno. Hoje, um Volvo, um Scania, um caminhão, eles são feitos para rodar até 1 milhão de quilômetros com aquele motor, desde que seja feita manutenção. Tá? Só um cuidado. Esse cuidado é importante. Eu fui comprar uma empresa uma vez em Minas Gerais, Uberlândia. Cheguei lá, ele tinha 40 caminhões. Um dos diretores, eram os 3 irmãos, cuidava da oficina. Aí ele disse assim, essa é a nossa oficina. Maravilha. Veja você, eu consigo atender ao mesmo tempo 20 caminhões. Quantos caminhões vocês têm? 40. Eu disse, por isso que vocês estão vendendo. Se na oficina está ficando 20 caminhões dos 40 que tem, errada está a oficina. Então, na manutenção, nós temos que olhar por quê. Eu prefiro sempre oficina em casa, tá? Mas a oficina, ela tem que ser como fábrica de linguiça. O porco tem que entrar de um lado, a linguiça tem que sair do outro. Não é feito para parar caminhão. Então, eu dei 2 exemplos para vocês, tá? Que desde o pneu tem que se fazer manutenção até o motor. Tá? São feitos para durar, tá? Respondido? Tá certo. Eu estou na minha Respondido. adega. Olha aqui, eu quero mostrar Oh, os coisa vinhos. linda, hein? Olha aqui, Olha aí, olha ó. vinho. Olha vinho aqui. Olha aí que maravilha, tá? Não tem coisa melhor do que beber um Não bom tem. vinho. Não tem coisa melhor. Calef, eu queria te Ah, dizer que o teu conhecimento é surpreendente. Está todo mundo dizendo aqui que é uma aula te ouvir, que é um espetáculo, e eu concordo muito com isso. Mas que eu queria exaltar a pessoa que tu és, Calef. tanta Todas as vezes que frescura. nós... é verdade, eu preciso falar isso porque eu estava aguardando desde o início. Todas as vezes que eu me comuniquei contigo, tu foste até a Tomás em outro tempo, conversou com a gente. É incrível. Eu fui até o teu escritório também em Bento uma vez. É muito bom conversar contigo, a gente se sente realizado. Eu e o meu irmão, nós temos uma paixão de te ouvir. Não é questão assim que a gente está aprendendo, a gente está com os olhos brilhando quando a gente ouve. Então, muito obrigado pela pessoa que tu és, pela simplicidade que tu tens, apesar de todo o conhecimento. E eu gostaria muito de ter a minha vida parecida com a tua e que da minha família seja também nesse estilo de ser humano. Muito obrigado, Caleb. Também te conheço, Tomás, e tu é melhor do que eu, tá? Eu vou ensinar a última coisa. Ensine para os seus vendedores. Quem sou eu para ser professor? Mas eu aprendi o seguinte, ó.
Vocês que estão aí me ouvindo, prestaram atenção. Quando uma pessoa presta atenção, ele levanta a sobrancelha, assim, e fica esses riscos na testa. Quando vocês forem vender para um cliente e ele fizer assim, ele está prestando atenção no teu negócio. Mas se ele fizer assim e ficar com esses dois riscos aqui, é tensão. Vai embora, dá um abraço neles, volta outro dia. Tomara que vocês que estiveram nessa live conosco tenham feito assim, tá? Nessa época de Covid, não façam, não fiquem tensos. Você lembra que nós vamos sobreviver. Você lembra que amanhã nós temos que estar vivos e que esse país precisa de nós. Um abraço para todos vocês. Tchau, Tomás. Um abraço, Calef. Tchau, tchau. Obrigado. Como é que se desliga?